Man has always considered, and still considers, fire to be the easiest and quickest way to achieve immediate goals. We should accept, without prejudice, that we need to live with fire in our Mediterranean ecosystem. We should make fire our ally, study it well, and afterwards use it wisely. Therefore, when fire gets out of control and turns into a wildfire, the forest needs to be protected. This is for those who serve and have served the forest with the purpose of protecting and preserving it. It was only in 1824, with the creation of the general management of the kingdom's forest, that the first forestry workers have appeared, and with them, firefighting duties. In those days, forest fires were mostly of a small proportion. The forest had less fuel, and the wood and firewood were considered as assets. Each time a wildfire occurred within the kingdom's forests, both forestry workers and inhabitants joined forces to put them out. The forest at that time was the origin for several resources, such as synergetics, farming, grazing, building industry, and for industrial and domestic fuels. Masters and foresters appeared to be the main key figures for surveillance, protection, and firefighting. Their work and knowledge base was their experience and the direct contact they had with the forest in order to better defend it in case of fire. Water was difficult to obtain and scarcely used in firefighting, which was also based on fire behavior perception, its interaction with the vegetation, its spreads, the influence of wind and fuel dynamics, because it was through this empirical knowledge that they used the available tools and backfire to extinguish wildfires. In 1876, the Portuguese newspaper Jornal de Horticultura Prática has mentioned for the first time the use of backfire in fighting wildfire. In order to use backfire, you should check the fire direction and its width first. And when there is a natural obstacle, such as a path or a fire break, a cleared part of the forest without any wood or a mountain ridge should be used to advantage to start burning from, taking all the necessary precautions so that the fire doesn't spread or go backward in several directions. When the fire reaches a site that has been destroyed by the backfire, with burned trees covered with ashes, the fire will extinguish itself. By making use of this resource, fighting fire with fire, an enormous area with trees is being highly protected. In 1916, the Portuguese newspaper O Século has illustrated this procedure in an article entitled "A Wildfire in Leiria Pine Forest. The last phase of firefighting is using a backfire." It is necessary to open a broad fire break and then ignite a fire line. This new fire will then amalgamate with the main fire. They will both spread forward fast, and with a tremendous fit of anger they will collide in the form of some sort of impressive crash, and both will breathe out in a dreadful explosion, vanishing quite high in the atmosphere. This is followed by a sudden deadly silence. If the stormy sea, furiously roaring, suddenly stopped in a numb lake, the contrast would certainly shock us. In 1921, the Master and Forester Handbook stated that sometimes backfire is used, and it consists in putting up fire against fire. Fire set on purpose at another point of the pine forest in a way that it collides with the first fire. Then, when both fires meet each other, there is some sort of a fight between them, and when they get tired of this fighting, they decrease their intensity, and they extinguish both at the end.
em regra geral, todo o incêndio começa a fugir ao cima. Só se for numa chã, não é? Se for numa chã, depende de onde estiver o vento. Na condição, pode não haver vento nenhum, mas quando os incêndios, quando começar um incêndio, começa logo a aparecer vento. O fogo começa aqui, e então ia um grupo de pessoal por aqui, e outro por acolá, nos flancos, a apertar com ele, e de quando em quando ficava um jornaleiro, com uma enxada, a raspar, mas não raspar para fora o lume, tinha que raspar para dentro para o queimado. E assim íamos apertando com os fogos, apertando, até que conseguíamos dominá-lo à frente. Quando víamos, havia um arrife, por exemplo, ou um caminho, e o lume vinha naquela direção, e que a gente não conseguia mesmo dominá-lo, tentávamos fazer um contrafogo, porque o outro fogo mais forte puxa aquele lume mais brando para ele. E então a gente diz, ora bem, nós agora vamos chegar aqui um contrafogo, mas cuidado, não nos deixar vir para trás. Ia chegando o fogo e bumba, assim que ele passasse 2 ou 3 metros para cima, mais um bocadinho à frente, mais um bocadinho à frente. E era assim que se faziam os contrafogos. Aquilo depois era da experiência da gente. A gente via vir um lume muito forte. E pá, nós agora não podemos mexer. E se nos passa para ali, estamos desgraçados. Vamos ver se conseguimos abrir um aceirozinho por aqui adiante. E o mato, conforme se ia cortando, não se deitava para o lado do lume. Estava só para trás. E então deitava-se o mato cortado para aqui e a gente chegava a colar ou para cima. Assim é que a gente... Mas isso depois é a experiência da gente lá no campo. Depois a prática do campo é que faz isso. E depois, se houver um que já esteja treinado naquilo, vai ensinando os outros. Agora, se for tudo que nunca tenham feito, andam por lá à deriva. Depois a prática é que vai fazendo. A prática da vida é que vai fazendo o homem. Mas tive tempo, tinha mais amizade à serra do que às terras do meu pai. As terras, a serra é que me dava o pão. Eu tinha um gosto naquilo que, ai Jesus, agora pronto, agora acabou. The 30s and the 40s were marked by a strong activity of the forestry services with development of a forest settlement plan, which foreseen to plant trees in 420,000 acres in 30 years, to set up 125 seedling nurseries, to build 940 houses of foresters, and 140 observation points. In 1940, the forestry services have invested on masters and foresters' hierarchy and discipline through forest duties such as hunting, fishing, pasturage, and wildfires. A gente pegava numa ponta de fogo e aquela ponta de fogo apagada era a base para nós, se nos desse para mal, porque o vento às vezes o tumbasse para cima de nós, tínhamos uma saída para dentro do queimado e depois pegávamos o contrafogo sempre encostadinho ao lume, nunca nos retirávamos, que era para não fazer 2 incêndios nem ele ganhar maior área. Era sempre encostadinho a eles, até que aguentassem a temperatura, era mesmo fincadinhos neles. E então sempre uma ponta apagada, para que, como dizes, nos corresse mal, fugir para trás já para a queimada, para não ficarmos dentro. E então a gente ia com as enxadas, fazia uma bala por ali abaixo, um carreiro, ia atrás um homem com um malho, daqueles mais jeitosos, outro a chegar até um contrafogo com segurança, e a gente fazia uma faixa de 100, 200, 300, 400 metros, 500, e chegávamos ao fim e a gente olhava para trás, estava o incêndio apagado, estava o rescaldo feito, estava tudo seguro, tudo perfeito. A gente trabalhava com aquilo que tinha, mas havia as maneiras de trabalhar com o que havia. O conhecer ajuda muito, ajuda muito. Até facilita muito o apagar o incêndio, porque a gente, para quem conhece, não põe contra-fogo porque vê que não há condições. Antes, acha que as condições de apagar que são melhores. Para quem conhece, se achar que o contra-fogo é melhor, até mete-o, mas com muita perfeição, não é de qualquer maneira. Não é? Ora bem, a floresta é assim. Há quem veja a floresta como um emprego, há quem veja a floresta como o que interessa é passar lá. Né?
Até há quem bota umas cestas, há cães vais uns quilómetros, cães vais uns combustíveis. Eu não alinho nada disso. Para mim, a floresta é a sua essência. Também já ouvi dizer que, por brincadeira, que eu que dizia que antes queria que os colares tinham uma perna de uma árvore. Então, mas na brincadeira, não é, cara? Não tenho culpa de ser assim. In the agricultural world, tree planting policies based on a monoculture of brave pine also had an impact on the local communities. These changes affected forest development, with more fuel being created, making the forest more vulnerable more times. It was after this time that an awareness of wildfires developed and came to light to the public at large. Os antigos guardas florestais, portanto, tinham efetivamente uma experiência muito grande nessa área e, portanto, eu comecei a aprender com eles. A maior força de trabalho, digamos, no combate aos incêndios florestais estava, efetivamente, no número de pessoas que tínhamos, que eram profissionais dos serviços florestais, nomeadamente dos jornaleiros, e que eram pessoas que eram depois chefiadas pelos guardas. Primeiro, portanto, analisava-se as condições atmosféricas, o vento, todos esses fatores climatéricos, tudo isso. Eram métodos mais empíricos, mas o que não há dúvida nenhuma é que a experiência deles, portanto, eles sabiam qual era o momento certo e também porque conheciam as regiões muito bem, sabiam onde é que estavam as janelas de oportunidade e quando eles, efetivamente, passavam a ter confiança em nós e já diziam, pronto, agora és tu, eu quero que isto se faça desta forma, e daí surgiu, no meu caso, portanto, acabei por fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e por aí fora, se bem que sempre com eles ao lado. Até que pronto, chegou a altura que efetivamente eles deixavam de estar e eu partia sozinho para uma situação já sem eles. E nós nessa altura utilizávamos um método indireto, que era efetivamente o contrafogo, não só aproveitando as infraestruturas existentes, nomeadamente os caminhos e outras, mas também com essa gente que tinha a tal robustez física, para com foices roçadoras, com enxadas, com batedores, para abrirmos as tais faixas e depois, a partir da faixa, fazíamos o contrafogo. Portanto, isto era a tática que se privilegiava, portanto, no combate aos incêndios florestais em Portugal na altura. Os combatentes, se é que lhe podemos chamar assim, porque ao fim e ao cabo era um combate que se exercia, sabiam à partida que estavam a proteger, digamos, algo que fazia parte da sua vida. Se as pessoas viviam da floresta, se a floresta desaparecia, portanto, eles estavam, digamos, dependentes da floresta, era o seu ganha-pão.
It was after this date that masters and foresters have assumed a strong leadership role in the firefighting and using backfire. At that time, an important step was taken. The first firefighting brigades appeared on the scene, controlled by the forestry services, equipped with radios. Until that time, there was only telephonic network connected to the foresters' houses. These brigades were formed by personnel working for the forest services during high fire danger. They all left to action stations located at strategic sites in the mountains. Each time the alarm went off, they would mount a small truck and drive deeper into the woods, facing wildfires. O contrafogo nasceu, quer dizer, da necessidade que tivemos para apagar o fogo. E o contrafogo tem que ser usado com muito cuidado, ver bem o pessoal que está empenhado no combate a incêndio, não haja o perigo de queimar alguém, e é essa a função sempre do chefe da brigada, estar em atenção àquelas coisas todas e orientar o sítio por onde é que há de passar o contrafogo. Fazer um carreiro de tal maneira limpo de proteção que às vezes o fogo não faça ricochete, atendendo às condições do vento em especial. Se não for bem feito, pode, em vez de ser usado como contrafogo, pode atear o fogo, ampliar o fogo cada vez mais. Quem não conhecer bem o terreno, o sítio, e não esteja ambientado com a floresta, praticamente quase tanto lhe dá que para aqui, como para ali, como para acolá, e nós não. Nós cada fração mínima que fosse da área queimada, para nós era desgosto, era chatice. O valor da floresta para mim não tem valor. Toda a vida pensei que a floresta que era minha, trabalhava para a floresta, com sentido de espírito, sentido de, pronto, parecia que era tudo quanto fazia, parecia que estava a fazer mesmo propriamente para mim. Portanto, fazia as coisas com gosto, tinha gosto mesmo na floresta. A primeira sementeira que fiz como guarda florestal aqui nesta freguesia eram cerca de 45 hectares. Ora, vi arder mais tarde já com o pinhal com 18 anos de idade. Ora, foi triste para mim, até chorei. É sempre, claro, a gente sente-se porque não gosta de ver desaparecer aquilo que a gente faz com gosto, com carinho. In September 1980, the National Firefighting Service was created, and in early October, the National Service for Civil Protection was formed. In December of that same year, the Regulation Decree No. 55/1981 clarified the responsibilities of these several organizations. The Forest Services became responsible only for the prevention and fire detection, and the firefighting department started to compete firefighting and the aftermath, mopping up procedures. This total division of responsibilities did not include at that time the experience and accumulated knowledge of the forestry services when fighting wildfires throughout 100 years. More than a technique, backfire is a tool to support firefighting and is a part of the history of life for those who always fought and defended the forest. To carry out a backfire as a tool to support firefighting is something that was and should always be performed on a competent, safe, experienced and knowledge basis.